Olá, boa noite, boa tarde, né? Tô aqui de volta agora. Tinha comentado com vocês que ia fazer uns vídeos e postar no YouTube. Eu tive uma ideia de fazer justamente aqui, que eu tenho uma experiência. Tentei fazer lá, tem uma série de coisas diferentes, então vou fazer aqui para depois postar lá o mesmo vídeo, já que eu posso salvá-lo aqui e também deixá-lo aqui disponível para vocês verem. Essa live de hoje é uma live um pouco diferente. Provavelmente não vou falar muito sobre voz, então é interessante para vocês que estão aí, que saibam. E eu tenho sido muito perguntado, né, e indagado de como é a carreira de um médico, como vem a vontade de cursar medicina, como é o desafio de enfrentar o vestibular mais difícil de todos na vida e na carreira de um médico, né? E hoje, com 15 anos de experiência em consultório privado e 18 anos de formado e 24 anos do meu ingresso na medicina, acho que a gente tem um pouco mais de experiência para poder dizer e olhar para o passado com uma visão não nostálgica, mas concreta, com o intuito de poder estimular pessoas mais jovens a encontrarem um caminho mais equilibrado em direção ao sonho de se tornar um profissional. No meu caso, a medicina. Mas, na minha opinião, essa forma de pensar serve para todos, tá? Não é só para quem é da área da fonoaudiologia ou da medicina. Então, assim, tudo começou quando, na minha infância, tenra infância, eu tinha um tio chamado Koji, que, na minha opinião, era o melhor pediatra do mundo, né? Que vinha lá de São Paulo para São Bernardo ver a mim e a ver as minhas irmãs. E desde pequeno eu me lembro falando para minha mãe que eu queria ser médico. Bem pequeno mesmo, pedindo brinquedos de médicos, estetoscópio de plástico, né? E quando eu estava na quinta série, ou seja, aos meus 12 anos, em 1988, eu tive uma pneumonia. Após um quadro de veio uma falta de ar e minha mãe pediu pro meu tio pediatra me avaliar e o diagnóstico dele foi pneumonia. Inclusive, era uma pneumonia que, diante da falta de ar, poderia ter indicação de internação hospitalar. E naquela ocasião, meu tio foi até o hospital em que nós estávamos, largou tudo, foi lá, me avaliou, falou, é uma pneumonia mesmo, mas eu acho melhor não ficar internado. Melhor ficar em casa, com atestado, e eu vou acompanhar, posso ir todo dia se for o caso. E dito e feito, foi isso que ele fez. Tratou com remédios, com antibióticos, e dentro de 5 dias, aquela minha falta de ar extrema, que tinha sido uma das piores que eu tinha sentido até então, foi embora. Isso foi mágico, para mim foi mágico. E numa época em que, na quinta série do ensino fundamental, a gente valoriza muito, né? Afinal, já o tinha como um herói, e após ele ter evitado a minha internação e ter conseguido me curar com remédios simples e sintomáticos, eu acabei decidindo e, de fato, naquele instante, em 1988, quinta série do ensino fundamental, que eu seria médico, né? E desde sempre, desde a primeira série do ensino fundamental, a minha mãe falava, né? Reinaldo, você quer ser médico? E se você quiser ser médico, você precisa ser o melhor aluno. Você não pode ser um aluno mais ou menos. Você tem que ser o melhor. Então, se você tira notas boas, você tem que tirar notas melhores ainda, né? Você tem que tirar 9 ou tirar 10. Então, desde a primeira série, minha mãe sempre estimulou.
E, de fato, desde a primeira série do ciclo básico da época, eu sempre fui ou o primeiro ou o segundo aluno, e na maior parte das vezes o primeiro aluno em notas boas das turmas, né? Ganhei medalha de honra ao mérito no primeiro ano, medalha de honra ao mérito no segundo ano. Eu não errava nada da matemática, né? A parte ortográfica também. Realmente, o estudo para mim não era dificuldade. Então, quando eu chego na quinta série e tomo essa decisão, a minha mãe continua falando: filho, se você quiser ser médico, você tem que ser o melhor. Não pode chegar com 8,5. Você tem que tirar 9, tem que tirar 10, né? E eu, apesar de ser estudioso, sempre gostei de fazer atividades físicas. Então, da mesma forma que eu tirava notas boas, eu era da seleção de futsal da escola, né? Da mesma forma que eu era de ficar horas a fio estudando, eu também gostava de ficar na rua correndo. Então, eu tive que aprender a lidar com essas tarefas aí que às vezes não se acompanham, né? Porque ou se estuda bem ou faz esporte bem. Não tem que fazer ambas as coisas. Mas no meu caso isso acontecia. Então, da quinta série do ensino fundamental em diante, eu segui um caminho que eu já sabia. Eu estava numa escola estadual pública, chamada Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus, professor Antônio Nascimento, no bairro de Jordanópolis, em São Bernardo do Campo. Essa escola ela existe até hoje. Já naquela época eu perguntava lá para os professores se eles tinham alunos que tinham passado em medicina, na FUVEST, e a resposta que eu tinha, até hoje ninguém tentou, ou se tentou, não conseguiu, porque a gente não ficou sabendo, e era coletivo, né? Até falavam assim, aqui nem outros cursos mais simples o pessoal consegue passar. Então eu já sabia que desde a quinta série, em direção à minha oitava série, naquela época eu não ia até a nona série, tá? O ensino fundamental, ia até a oitava série. Eu já sabia que meu trabalho ia ser diferente. Então a ideia seria fazer quinta série, sexta, sétima e oitava lá naquela escola, e depois me transferi para um colegial na época, né? Hoje ensino médio, particular. Então, dito e feito. Então, da quinta série em diante, eu estudei, dei o meu melhor, continuei tirando ótimas notas, né? E comecei a estudar coisas por fora, né? Por exemplo, sempre pegava mais livros na biblioteca para ler, à parte, tá? Porque não era obrigação, não tinha uma obrigatoriedade de ler. Então, se era para pegar um livro, eu sempre pegava outro livro a mais para ler num determinado período do tempo. E quando foi em 89, na minha sexta série, eu pedi para minha mãe assinar uma revista que já era nova naquela época, chamada Super Interessante. Essa revista, ela existe até hoje, né? E como todo bom nerd, né? Eu pegava essa revista sobre curiosidades científicas e lia do começo ao fim. E tentava fazer os desafios de lógica, de matemática. E depois, como estava começando o ciclo de ciências biológicas, botânica, nessa época, na escola, eu levava essas dúvidas para a professora. E a professora, que se chamava Cuba, na época, a professora Cuba, quase 2 metros de altura, parecia uma jogadora de basquete, ela chegava e falava assim: não, Reinaldo, essa pergunta eu não sei te responder, mas eu vou ver o que é, né? E nisso, eu acabei por... lia todo mês e guardava os mapas astronômicos. Então, coisa de nerd, né? Então, não tem o que fazer, vai estudar, né? Tá bom. E aí, chegando na oitava série, foi um ano em que eu me deparei com uma primeira dificuldadezinha, porque em ensino público estadual, muitas vezes as pessoas não sabem o que vão seguir no ensino superior, né? Eu acho que essa lembrança que eu tinha dos meus amigos e colegas, e eu acho que tem a ver com a situação financeira, socioeconômica das pessoas que vão para o ensino público. Talvez esteja errado, mas veja, olhando para trás, assim que eu entendo hoje. E eu vi que as pessoas assim da minha turma de oitava série, eu acho que mais da metade, não, perto de metade, quem sabe uns
35%, vai, um terço da turma estava fazendo o curso preparatório para o vestibulinho das escolas técnicas estaduais e federais. Para quem não sabe, Escola Técnica Estadual e Federal é um curso de tecnologia em que você se torna um técnico que te habilita a trabalhar na área. É um curso que seria ensino médio profissionalizante, né? Que sempre existiu, ainda existe até hoje. E eu falei assim para minha mãe assim, mãe, será que eu não posso fazer esse curso também? Meus amigos que estão fazendo, eles estão ganhando uma agilidade para responder a matemática, e eu percebia, né, as notas melhorando. Gente que não conseguia competir comigo começou a poder competir em nota comigo. Competição da boa, tá bom, gente? Porque essa acho que é da boa, né? Você ter alguém com quem competir é bom. E aí ela falou assim, não, Reinaldo, não dá, infelizmente, você aqui é um de 3 filhos, né? Não tem condição de fazer, mas continue estudando bastante aí, porque o ano que vem o seu pai disse que a gente vai conseguir te levar para uma escola particular, né? Então eu segui essa 8ª série, terminei a 8ª série, ainda como um excelente aluno, com muita facilidade para tudo, em todas as matérias. A escola até então era um nível razoável, tá? Não era um nível baixo, tá? Eu acho que realmente não tenho que... Do meu ensino fundamental, eu não tenho nenhuma queixa, nenhuma, tá? A queixa veio depois, quando eu tive que continuar lá. Então, no final do ano de 1990, né? 88, 89, 90, 91. No final de 91, no final da minha 8ª série, meus pais me fazem a inscrição para o vestibulinho do Colégio Bandeirantes. Para quem não conhece, o Colégio Bandeirantes é o colégio dos mais famosos que tem em São Paulo, na região do Paraíso, do bairro do Paraíso, e que, historicamente até então, não sei como está hoje, colocava muita gente direto nos vestibulares de medicina. Então, meu pai, como tinha tido um empreendimento novo, de colocar também chave dentro do estúdio de fotos, acabou por comprar essa ideia. Não, meu filho quer ser médico, então vou trabalhar para poder pagar o ensino médio dele no Colégio Bandeirantes, para ele ter maiores chances de conseguir passar no vestibular público pela FUVEST de Medicina. Então foi aí que aconteceu, eu estudei por conta própria, né? Peguei o livrinho, desde a época da matrícula, fui estudando por conta própria todos os temas relacionados à parte de matemática, de português, né? E aí realizei a prova, e nessa prova eu percebi que era muito mais um raciocínio lógico, espacial e matemático do que realmente a matéria em si, pela prova que eu lembro de ter respondido, né? Veja, são muitos anos, mas é o que eu lembro. E felizmente eu tinha uma prima que estava lá, que hoje é oftalmologista pela mesma faculdade em que me formei, que é a Erika Sayuri Yazaki. Ela falou para mim assim, Reinaldo, você passou, que bom, você passou, e você passou na primeira sala de biológicas. Existia naquela época, em qualquer escola, um escalonamento dos alunos, né? Hoje isso já caiu por terra, mas naquela época eu passei, né? E até lembro meu númerozinho, acho que era 32, né? 32, e estava tudo certo, né? Para o Reinaldo, estudioso, nerd, e para o Bandeirantes, e pelo vestibulinho se elencou na primeira sala de biológicas, que é a sala que mais aprova na medicina e em outras áreas, lá do Colégio Bandeirantes. Então estava todo feliz, felicíssimo, apostilas compradas. As apostilas compradas eu já as estava lendo em casa e tentando responder algumas. Obviamente não conseguia, né? Mas tentava, né? Ansioso pelo estudo, por conhecimento. E aí, em janeiro do ano, nós fomos com a família, de 92, fomos com a família para praia, e meu pai ficou para trabalhar, e a gente liga à noite para ele, e ele lá do sobrado em que nós vivíamos
sai do banheiro para atender o telefone e se acidenta, tendo uma fratura de múltiplas costelas pela queda na escada e 2 perfurações no tórax, o que lhe levou a um derrame hemorrágico dentro das pleuras, ou seja, um hemotórax. Tá? E o hemotórax que teve um diagnóstico retardado porque na hora que ele foi ao pronto-socorro, infelizmente, não foi feita uma avaliação completa. E ele foi, ao longo de 2 dias, ficando cada vez mais anêmico, a ponto de desmaiar no 3º dia, quando meu tio, salvador da pátria, Koji, foi até a casa minha casa e o levou para internação. Isso em janeiro do ano que eu ia fazer o primeiro ano de colegial, primeiro ano do ensino médio. E aí, quando isso aconteceu, meu pai, que seria o arrimo da família, né? Minha mãe também trabalhava em casa com manicure, pedicure, tá? Mas a renda maior por conta do pagamento futuro da mensalidade do Bandeirantes seria do meu pai, com o empreendimento novo de chaveiro, com o estúdio de fotos. E aí, naquele momento, eu tive que passar janeiro e fevereiro praticamente inteiros ajudando no estúdio do meu pai, junto com um primo meu, né? E a gente vendo o movimento cair, porque tinha que falar não para muita coisa, porque meu pai não estava lá, ele que era aquele que era dotado do conhecimento técnico, de como fazer a chave, de como fazer a abertura da fechadura. E aí eu vi as finanças da família indo embora e meu pai voltando também, fragilizado. E aí que a gente teve a decisão, então, de não ir, com tudo pronto para ir, de não ingressar no ensino médio do Colégio Bandeirantes, né? Agora você imagina, num jovem sonhador, estudioso, que queria ser médico 5, 6, 8 anos antes, na última hora, faltando quem sabe 15, 20 dias para ir à primeira aula do curso do ensino médio do Colégio Bandeirantes, ter a resposta e a conversa com a família de que isso não seria mais possível. Então, vocês imaginam como isso, né, numa pessoa em 91, eu estava com 15 anos, né? Com 15 anos ainda, totalmente imaturo, adolescente de tudo, entender e, sabe, digerir que era uma coisa que a vida ia impor e que eu tinha que vencer, não foi fácil no primeiro momento. E de quebra, como tinha acontecido tudo isto, a conversa que nós tivemos em casa foi que, além de eu não ir para o Bandeirantes, eu ia começar a trabalhar. E esse começar a trabalhar ia me obrigar a trabalhar, a estudar de dia, trabalhar de dia, das 8 às 17, e estudar à noite, né? Então, dá um upgrade na piora, né? Porque a gente sabe que cursos noturnos, ainda mais no ensino público, acabam tendo uma qualidade discutível. Naquela época já era ruim. Imagino como deve ser hoje, né? Não sei, enfim. E aí, o Reinaldo, com todos os seus sonhos, eu continuei com o pensamento: eu quero ser médico, eu sei que eu não sou qualquer aluno, eu confio muito no meu estudo, na minha capacidade, mas eu vou trabalhar. Então, minha mãe me pediu um emprego para o meu padrinho, né, que é um indivíduo que trabalhava numa corretora de ações, e o Dr. Reinaldo começa a trabalhar como office boy de corretora de ações, que leva malotes de cheques de milhões, né, para várias pessoas, dentro do centro de São Paulo, lá na rua Boa Vista. Então eu estava lá de segunda a sexta-feira, andando no centro de São Paulo, e saindo de lá às 4h30, 5h, chegando em casa, jantando e indo para a escola das 7 às 11h30 da noite, todos os dias. Tá seco o ar, não é coronavírus não, tá, gente? Então, e aí, com um grande pesar e com um sentimento de inferioridade gigante, incerteza maior sobre o futuro,
Comecei firme e forte com o propósito de manter as notas 9 e 10 que eu até então tirava. Consegui durante 4 meses mais ou menos manter as notas altas, então os 2 primeiros bimestres. E depois, por mais que eu não quisesse, as notas foram caindo, né? E aí eu falei assim, mãe, ó, não tá dando certo, eu não tô conseguindo estudar, eu preciso de tempo, e eu não tô feliz tirando 7,5 de 10. Posso largar? Aí minha mãe não queria que eu largasse. Ela já estava pensando no plano B para mim na época, né? Reinaldo, você vai passar em medicina na FUVEST, vamos colocar o pé no chão? Você não está em escola particular. Aqui eu trabalho para clientes cujos filhos estão em escolas muito melhores que as suas. E tem gente prestando o vestibular de medicina pela FUVEST pela 3ª vez. Meu filho, eu tenho medo que isso aconteça com você. Você está numa escola que, infelizmente, você é bom aluno, mas você não vai conseguir uma qualidade boa de ensino. Aí eu falei para minha mãe assim, mãe, mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou terminar esse colegial, vou guardar o dinheiro que eu consigo guardar, eu vou terminar esse colegial e depois, com o dinheiro guardado, eu vou fazer um cursinho 1 ano. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, o número de anos que forem necessários para eu conseguir passar no vestibular de medicina da FUVEST. Eu falei para minha mãe assim, e ela falou assim, triste, né? Porque, veja, eu tenho pais que... Meu pai foi metalúrgico e depois virou fotógrafo, fez curso técnico. Minha mãe é manicure, pedicure, e infelizmente ela não pôde seguir o estudo em direção superior, né? Então, quando você vem de uma família assim, geralmente o que se mais valoriza são as vitórias que vêm com o trabalho, né? O estudo acaba sendo importante, porque todo pai tem que estimular, pai e mãe tem que estimular o estudo. Mas o que se mais valoriza dentro da casa é um bom emprego que possa te prover condições para se manter, para comprar a sua casa e para ter o seu carro. Então, minha mãe falava, filho, olha, tem um concurso do Banco do Brasil que surgiu, presta esse concurso, filho, presta. Eu falei, mãe, mas eu não quero trabalhar no banco. Mãe, eu quero ser médico, mãe, né? Eu quero ser médico, eu quero ser que nem meu tio. Ah, mas olha, você devia prestar. Eu falei não para minha mãe, ela ficava até brava comigo, né? Nervosa. E eu falava, não quero prestar para algo que eu não quero trabalhar só pelo dinheiro. Já tinha essa noção, certo? Então foi quando eu continuei e consegui sair dessa sociedade corretora de ações como office boy e acabei conseguindo também sair estudar e voltar a estudar pela manhã, né? Voltar a estudar pela manhã e estudando de manhã o ensino já era um pouco melhor. E aí eu me deparei com o seguinte, nesse ano do primeiro ano do colegial, do ensino médio, não tinha professor de geografia, não tive praticamente o semestre inteiro, não tinha nem geografia do Brasil, nem geografia geral. Não tinha história geral, tinha história do Brasil, não tinha história do Brasil, tinha só história geral, né? E física também. Então, de uma grade horária de 6 aulas por dia no ensino público estadual, desde de manhã quanto à noite, faltava pelo menos 1 a 2 matérias por semestre, né? E eu fui vendo o quanto isso ia me acarretar de defasagens, mas eu estava firme no propósito de seguir estudando tudo da melhor forma possível que chegasse até mim e depois tirar esse atraso lá para frente, né? Então o objetivo claro era, já que eu estou numa escola ruim, eu vou estudar bem o que chega até mim e o resto eu deixo para depois, né? Vou adquirir o diploma do 3º ano do ensino médio e o resto eu adquiro depois, né? Mas posso te dizer que aquilo que chegou a mim a gente conseguiu utilizar para manter notas razoáveis ainda. Não como antes, tá? Mas quando eu mudei da noite no primeiro colegial para amanhã,
Quando eu voltei, eu tenho um boletim guardado, eu tenho notas 10 em todas as matérias que existiam. Para vocês perceberem a diferença entre você estudar e trabalhar e entre você só estudar. E aí chegamos no segundo ano colegial, certo? E aí o propósito era o seguinte, eu sabia que minha mãe não ia poder pagar um cursinho para mim, nem meu pai. Afinal, era um filho de 3 filhos dentro da casa. E eu sabia que a única forma de conseguir melhorar seria tentar trabalhar. Então, o que eu fiz no segundo ano do ensino médio e ensino colegial? Eu decidi também trabalhar. Só que agora, ao invés de trabalhar lá em São Paulo, ou seja, pegar trólebus e metrô e ônibus e voltar todo dia, 1h30, 2 horas de trânsito para ir e para voltar, eu decidi trabalhar no bairro. E o que minha mãe conseguiu? Conseguiu um emprego para mim numa videolocadora. Naquela época, 1993, agora estamos dizendo, em 93 ainda tinha VHS, né? Aquelas fitas enormes, né? Que tinha que rebobinar. E eu consegui emprego lá, né? E com isso eu consegui trabalhar de manhã, estudar de manhã, para depois trabalhar à tarde lá, né? À tarde, quem sabe, lá da 1 até as 8 da noite, certo? E era a videolocadora do meu bairro. Esqueci o nome, né? Mas enfim, trabalhei lá e consegui, então, durante o segundo ano, ficar praticamente o ano todo lá. As notas voltaram a cair, né? Porque não tinha tempo para estudar como tinha antes, né? Mas eu consegui, então, pelo menos me manter até lá, nesse segundo colegial. E olha só que coisa interessante, as apostilas que eu ganhei na minha matrícula no Colégio Bandeirantes, nesse segundo ano começaram a se encaixar. Aí para você ver a diferença, né? O que lá eles veriam no primeiro colegial, no Bandeirantes, eu comecei a ver no segundo ano colegial do ensino público em que eu estava, né? E aí com isso eu via a matéria de termologia na física e com isso eu pegava as apostilas e tentava resolver as questões que estavam lá, porque as apostilas do Colégio Bandeirantes não eram teóricas, né? Tinha um mínimo de texto e tudo exercício e desafio, né? E já com as menções a vestibular, o FRJ, tal ano, né? Para mostrar claramente que é um colégio que naquela época preparava já durante o ensino médio para o vestibular. E aí eu começava a resolver aquilo, e aí eu sentava do lado do professor, né? Dos professores. E assim, o professor estava aqui, eu sentava na primeira carteira grudada à mesa do professor, e aí terminava a matéria que ele dava e eu pegava a apostila, mostrava para ele, via qual era a minha dificuldade, ele via qual que era, e aí falava assim: professor, eu quero que você me mostre, me dê sugestões de leitura, que livro eu vejo, o que eu faço, eu preciso estudar mais do que eu tenho aqui, né? E aí eles me ajudavam, né? Isso é interessante, como é importante o professor, né? Seja de ensino fundamental ou de médio, para o aluno interessado, eles me estimulavam muito. Eles falavam assim: Reinaldo, você precisa acreditar. Por mais que ninguém acredite, você precisa acreditar. O professor naquele ano, eu tinha um professor de física chamado César. Era um loiro formado pela Faculdade de Engenharia, pela FEI, né, da indústria, pela FEI, uma excelente faculdade de engenharia. E ele estava lá dando aula porque é algo a mais para ele, né? E ele falou assim: Reinaldo, não tá certo isso, meu. Você aqui, você estudando o mesmo que o resto da sala, falou isso para mim, tá? Não falou isso para todo mundo, porque não poderia. O pessoal suando tira 7. Você tira 100% de aproveitamento, sendo que numa escola mais forte você poderia brigar por 9. Então, nessa escola você está perdendo tempo. Falaram assim para mim. Perdendo tempo. Portanto, eu quero te pedir autorização para tentar ver uma bolsa de estudos no colégio particular em que eu leciono no centro de São Bernardo. Aí eu fiquei todo feliz, né? Porque de fato eu era o melhor aluno daquele colegial, da minha sala.
né? Até porque os outros bons alunos tinham saído no vestibulinho da oitava série para estudar nas escolas técnicas, né? Que também eram públicas. Eu não saí porque a decisão era que eu queria ser médico, né? Não técnico. E aí ele volta depois com uma resposta dizendo que ele tinha conseguido uma bolsa de 100% no colégio em São Bernardo, se não me engano é um colégio integrado, e aí eu levei isso para minha mãe, para meu pai, e quando eu falei para os meus pais, né, naquela época, porque vocês têm uma noção, eu estudava em frente à minha casa, literalmente eram 50 passos até a entrada da escola estadual em que eu estudava, né? E estudar fora ia gerar a necessidade de duas conduções, uma para ir, outra para voltar. Material escolar que não seria doado, né? Como acontece em escola pública. Uniformes, alimentação. Então, vendo a condição financeira daquele momento, com muito pesar, né, e com muita tristeza, mas com aceitação, inclusive a minha, eu não fui para essa escola particular. Mas continuei nessa escola, um pouco triste, né? Você vê que quantas tristezas vêm para baquear a gente, né? Primeiro, não foi para o Colégio Bandeirantes, o primeiro colegial. Segundo, teve que começar a trabalhar. Não por não gostar de trabalhar, mas porque queria estudar. E terceiro, que eu consegui uma bolsa de 100% no colégio particular e não pude ir por condições, né? Então, por isso que acabei continuando, e minhas notas foram excelentes no segundo colegial, segundo ano do ensino médio, né? Realmente continuei como um melhor aluno, um dos melhores alunos. E aí chega a barreira entre 17 para 18 anos, né? E para quem já passou por essa fase e é homem, sabe que no ano em que você completa 18 anos, e esse ano seria o ano de 1994, desde janeiro daquele ano, se o empregador te mantém empregado, na eventualidade de, naquele julho, o tiro de guerra, o exército brasileiro te pegar para servir, esse empregador precisa manter o salário até o final do período, que é de 1 ano dentro do tiro de guerra. Então, naquele dezembro para janeiro, a pessoa que me empregava, a dona da videolocadora, numa conversa amistosa, né, porque ela, afinal, era amiga da família, ela falou que não poderia me manter, né, porque senão ia ter toda essa implicação e para ela não seria vantajosa, afinal ela precisa de funcionário para trabalhar lá dentro. Então foi quando eu percebi que mais um obstáculo apareceu. Como é que eu resolvo agora? Estou desempregado, com a necessidade de guardar dinheiro para fazer cursinho no ano que vem, e agora eu não tenho mais um emprego. E eu sabia que se eu fosse procurar emprego em outros lugares, é a mesma coisa. Quantos anos você tem? E o tiro de guerra? Desculpa, não estamos interessados. Eu sabia que ia passar por isso em todos os outros empregos. E aí o que aconteceu? Aí, olha só, em 1989, né, na minha sexta série, chegou à escola uma aluna chamada Thaís. E a Thaís, ela tinha uma banca de feira, na verdade não ela, né? O pai dela tinha uma banca de feira famosa, tá? Aqui em São Bernardo. E nessa banca de feira, e eu perguntei para ela, Thaís, eu preciso trabalhar, será que você não tem como falar com seu pai, né? De me empregar lá dentro? Aí ela olhou assim pra mim, né? A Thaís, pra você não ter noção, ela era uma das mais bonitas. Ela sempre vencia o concurso de menina mais bonita da escola, né? E era uma amicíssima minha, né? Porque a gente discutia muita coisa. Eu era bom aluno, explicava pra muita gente coisas da matemática e outras áreas, né? E cheguei pra ela assim. E ela falou: Mas Reinaldo, o rei, né? As meninas me chamam de rei. O rei, você é muito magro. Ô rei, você é muito baixinho, né? Você não vai aguentar. Meu pai tem uma banca de 16 metros. Tem que pegar muito peso. E você é muito magro, você não tem nem músculo.
Vocês terem noção, né? Assim, ó, ela fala, claro, a amiga fala na cara, né? E aí, outro obstáculo apareceu. Aí eu falei, Thaís, eu tô fazendo qualquer coisa, eu preciso trabalhar. Eu preciso guardar dinheiro pro ano que vem. Fala com ele. Aí ela falou com ele e fui fazer uma reunião com ele e comecei a trabalhar. Então, foi em fevereiro, mais ou menos, daquele ano. Não dava para perder tempo. Fevereiro de 94, eu começo a trabalhar na Feira Livre de São Bernardo do Campo, né? E começo a ver como é que é a vida do feirante, como é dura, né? De acordar cedo, pra ter noção, eu saía 2 da manhã de casa, andando até o bairro seguinte, a pé, para 2h30 pegar o caminhão na terça-feira e em cima da caçamba, ir até o centro, o Ceasa de Santo André, encher o caminhão com as compras já encomendadas, com os outros integrantes da banca, e depois chegar no destino da feira, que na terça-feira era no João Ramalho, bairro de João Ramalho, aqui em São Bernardo. E começar a montar a banca por volta de 5 horas da manhã, 5h30, para estar pronta 6h30, 7 horas. E realmente não era fácil, mas quem precisa trabalhar e tem um objetivo acaba bancando o esforço, né? Foi uma coisa boa, que de 48 quilos, né? Eu acabei aumentando uns 8 quilos mais ou menos, e de massa muscular, né? Então realmente consegui manter. Então terminei, assim que eu termino o meu terceiro colegial, noturno, trabalhando de dia, né? E estudando à noite. A feira terminava às 2h. Então das 2h até às 5h eu tinha tempo de estudar e tempo para me alimentar. E depois 7 horas, 6h30 saí de casa, 7 horas estava na aula e voltava às 11 horas, 11 e pouquinho, para no dia seguinte de novo trabalhar na feira. E a gente se adaptou nisso, né? E foi muito boa a feira para mim, porque de um nerd mais quieto passei a ser mais comunicativo, a ter que explicar coisas para as pessoas, a ter que alegrar as pessoas, né? Porque feirante triste não existe, né? Vocês que vão para a feira sabem disso. E como a voz sempre foi forte, eu que gritava, né? Pega 16 laranjas na ponta, paga R$1, né? Aquelas coisas assim, né? A mulher bonita, moça bonita não paga, mas também não leva. Então eu tive que aprender a falar esse tipo de coisa lá. Olha, para vocês terem noção, quando eu olho para trás, eu vejo que naquele ano, gente, eu olhava o conteúdo programático da FUVEST e 30% das coisas eu nem tinha ideia do que seria, porque eu não tinha tido no meu colegial. Não tinha tido. Para você ter noção, eu chego no ensino, no cursinho, com a noção sem noção do que é força-peso. Que é P, peso, é igual a massa que multiplica a aceleração gravitacional. Eu chego sem noção disso, eu sabia que força é igual a massa vezes que multiplica a aceleração. Mas não sabia o que era força-peso. Eu não sabia qual que é a ordem dos presidentes do Brasil. Eu não sabia qual que é a ordem da história antiga, né? Então tudo que eu tinha era tudo picotado e não tinha uma lógica na minha cabeça, né? A matemática correu sempre bem, porque eu sempre estudava tudo antes do professor. Sempre. Então, por exemplo, se eu soubesse que no dia seguinte ia ter matéria de teoria de Briot-Ruffini, certo? Em matemática, no dia anterior eu estava lendo sozinho para ver se entendia aquilo sozinho, né? Agora, quando você não tem professor, não tem uma matéria que segue um conteúdo programático, não tem para onde ir. Você fica à mercê. Então, e isso me gerava mais incertezas ainda, mais sentimento de inferioridade ainda. E foi quando termino o colegial, me formo, diplominha de terceiro ano, e decido que eu iria para São Paulo estudar no Anglo Vestibulares, lá na rua Tamandaré, né? Que outras pessoas da família tinham cursado e tinham ajudado para entrar no vestibular. Chegando lá, eu comecei a ver trólebus, metrô para ir, trólebus e metrô para voltar,
E o dinheiro que eu guardei do segundo ano em diante acabou, gente, em maio. Começou em março, então paguei em março, paguei em abril com o meu dinheiro e terceiro, em maio não tinha mais dinheiro para seguir. E aí falei, pai, mãe, será que dá para vocês pagarem para mim, né, o curso, né? Falei, filho, não dá, filho, tá difícil, né? Não dá. Então, tem como você trabalhar? Falei, claro que tem. E aí, ressabiado, estudando pelas salas, passando pelas salas lá da, do Anglo Tamandaré, eu estava estudando naquela época à noite, tá? Porque já sabia que ia ter que trabalhar de dia. Eu vi que tinha os monitores que contavam o número de alunos e fechavam e abriam as portas, e via que tinha também outros funcionários que instalavam retroprojetores, projetores de slide com controle a fio, e os telões, projetores para telão, né? Que era tudo VHS naquela época também. E aí eu cheguei assim, peraí, com quem que você falou para poder trabalhar aqui? Para o monitor, né? A Vanessa, o nome dela é Vanessa. Aí assim, olha, Reinaldo, é difícil agora, porque as vagas já foram preenchidas em maio, teoricamente todas as listas de espera já rodaram. Então, teoricamente, está todo mundo aqui até o final do ano, a não ser que alguém desista no meio do caminho para você entrar. E aí eu falei que triste de novo, mas como aquele que nunca aceita o não, certo? Eu fui falar lá com o Pelé, que era o chefe da monitoria do Anglo, dos funcionários, enfim, funcionários alunos, e o Pelé fala, olha, realmente, de fato, Vanessa tem razão, nós estamos com a grade cheia, todo mundo, muita gente está no segundo ano de trabalho aqui para poder passar nos cursos que desejam, então não tenho vaga para você aqui. Mas olha, tenta lá com o Ricardo Smith, o Smith, né? Lá no audiovisual, lá no último andar, no sexto andar do Anglo. Aí ele me levou lá, né? E aí o Smith, um cara alto, meio fortão assim, com barba, olha assim pra mim, olha, você teve sorte, acabou de sair um cara que passou e não preencheu a vaga ainda, pode começar. Aí, acho que 2 dias depois eu estava começando como funcionário aluno do Anglo, como o monitor audiovisual. Isso já é ido de maio para junho, né? E aí continuei, consegui trabalhar à tarde, estudar à noite, certo? E à noite voltava para casa, eu tentava sempre vir mais cedo para entrar entrar em algumas aulas da manhã, né? E eu não sei se isso foi bom ou não, tá? Porque eu pude perceber a diferença entre o nível das aulas do cursinho à noite com o nível das aulas do cursinho da manhã. Realmente é outro nível, tá? O cursinho da noite tinha 5 aulas, a da manhã tinha 6 aulas, né? E tinha aula aos sábados, o da noite não tinha aula aos sábados. Então fui vendo realmente se isso ajudava ou não, mas mesmo assim, de vez ou outra eu ia de manhã para assistir umas aulas. E continuei assim até o final do ano, prestei o vestibular e eu bati em cima da nota de corte. E naquela época era 105, eu acho. 105, isto. E batendo na nota de corte, eu não consigo passar. E já era esperado, né? Porque eu estava tentando tirar todo o atraso de pelo menos 4 anos em 1 ano, né? Sendo que eu tinha que rever coisas que eu já tinha estudado e aprender coisas que eu nunca tinha estudado. E para passar em medicina, gente, não dá para contar com sorte. Não adianta você saber algo superficial que tem escrito lá na apostila, né? Então, com isso, eu chego no final do ano, desse cursinho, e lá no Anglo, para quem estudou lá, tinha aqueles boletins, e nos boletins da noite eu tinha ótimas notas. E no segundo ano, eu consegui me manter como funcionário aluno lá. Como funciona isso? Eu ganhava R$20, acho que o cursinho naquela época era R$500. Eu ganhava R$20 e tinha que pagar pelo curso 18.
né? Para essa implicação trabalhista aí, tem uma questão aí de quem trabalha e estuda na mesma escola, tem que ganhar o estudo, enfim, não lembro direito, mas enfim, era assim que funcionava. Eu consegui me manter como funcionário aluno no segundo ano de cursinho, em 1996, agora estamos dizendo. E aí, em janeiro de 96, eu presto, então, um vestibulinho para saber para qual a sala eu ia das biológicas. Afinal, eu queria medicina. E para o meu espanto, quando eu presto a prova para saber para qual das salas eu ia, se era A, B, C ou D ou E, eu entro na sala A. Na sala, e mais ainda, na sala A12, né? Que é a sala em que 140 alunos selecionados de todo o ângulo estão lá por mérito. E lá sempre me diziam que nessa sala A, 90% ou mais passaria em alguma faculdade de medicina. Então, quando eu entro nessa sala, eu fico muito feliz. Porque eu sabia que se eu conseguisse me manter lá, eventualmente eu passaria na medicina. Só que para chegar a essa sala, eu tive que pedir autorização para o meu chefe, para ele me colocar no curso da manhã. Ou seja, trabalhar das 5h30 até as 11h30 e depois estudar das 7h15 até 1h15 da tarde. E não é assim, porque eu estava há um ano lá. Havia mais pessoas lá que já tinham pedido isso para ele e que iam brigar caso ele desse a vaga para mim. Aí o que eu fiz? Ele falou não, mas no dia seguinte eu levei meus boletins. E quando eu levo os boletins, ele fala, eu vou deixar você pegar essa vaga. E aí foi quando eu consegui trabalhar à noite para estudar de manhã. Então foi por mérito, o chefe viu, não tive culpa de nada, certo? E aí o que aconteceu? E aí a gente continuou estudando, e aí a cada aula, como era a dinâmica desse dia a dia? Talvez a live caia, e se cair a gente abre outra. Como eu tinha essa sensação de que sempre estava devendo, faltava muito para eu me equivaler ao aluno egresso do Bandeirantes, do Dante, do Porto Seguro, do Santa Cruz, de todas as outras escolas particulares do Brasil, não só de São Paulo, do Brasil. O que eu fazia? Naquele ano tinha as tarefas mínimas e complementares. Então, quando eu olhava a matéria do dia, que tinha como saber já, né, quais eram as matérias, eu via o que seria dado naquele dia, e se eu falasse, pô, isso aqui é fácil demais, eu já sei. O que eu fazia? Já tinha estudado antes, né, já sabia rápido, né, e instantâneo na cabeça. Eu já tentava responder as perguntas das tarefas de sala. E se era, por exemplo, uma matéria que eu tinha muita facilidade, biologia, por exemplo, eu já estudava a tarefa mínima e complementar do dia durante a aula. Então, eu já pegava todas as 6 aulas do dia, pegava todas as apostilas do ângulo daquilo, e ia estudando aquilo no intervalo das aulas. No intervalo, tá? Para antecipar. De maneira que no final das 6 aulas eu já tinha pelo menos tarefa mínima completada, e às vezes até as tarefas complementares mínimas e tem um outro nome, complementares também, prontas. Então eu terminava esse período de 6 horas de aula já com praticamente 70% das tarefas do dia prontas, já feitas entre as aulas ou durante as aulas, quando as aulas eram muito fáceis, porque não tinha tempo a perder. Eu sabia que o tempo da tarde era para eu terminar o que era mais difícil, e segundo, para ir atrás da leitura dos livros da FUVEST e para estudar história geral à parte, geografia geral à parte, física, cinemática à parte, química do cotidiano, química orgânica à parte, sozinho,
para poder correr atrás do atraso, né? Porque já fui percebendo que as apostilas eram superficiais. Não dá para você, para quem gosta de entender tudo, não dá para você entender tudo. Então isso te obriga a tentar encontrar as demonstrações da física, te obriga a responder questões do livro de desafios, porque como eu vejo o ano de cursinho? O ano de cursinho é um ano em que você tem que aumentar a sua segurança e certeza de confiar no seu próprio taco. Então, e para eu conseguir isso na minha vida, eu tinha que ter certeza para mim mesmo de que eu sabia daquilo de forma inteira. Então, durante o cursinho inteiro foi essa briga. E outra coisa também que me diziam que era muito importante eu estar atualizado. E nesse ano, 1996, não existia internet, né? Mas tinha rádio de pilha. Então eu tinha um rádio de pilha que ficava no meu ouvido 24 horas por dia, o tempo que tivesse acordado, ligado na CBN para ouvir todas as entrevistas do dia e as notícias do dia de forma repetida, para que eu pudesse pelo menos abreviar a leitura dos jornais e das revistas da época. Porque eu precisava saber das atualidades. A atualidade é, às vezes, um motivo da redação, né? E isso foi interessante, porque aquilo ficava no meu ouvido no intervalo, quando eu estava andando pelo cursinho, quando eu estava trabalhando no cursinho. E eu pude, então, diariamente ver de 1 a 2 entrevistas com médicos de ponta do país. Uns daqueles, inclusive, viriam a ser meus professores quando entrasse na medicina. E eu pude então otimizar essa parte de jornais pela escuta, né, da Rádio CBN Brasil e seu Heródoto Barbeiro e colegas. Então é isso, aí eu saía 1h15 da tarde do cursinho e saía já com tudo pronto, né? 70% da matéria já respondida, tarefas prontas, ia almoçar. Aí do almoço eu fazia uma pausa de 15 minutos para 12 minutos para descansar, e com o dinheiro que eu ganhava de transporte, porque meu endereço original era de São Bernardo, mas eu estava morando lá em São Paulo, numa pensão bem simples mesmo, que era mais barata. Eu pagava essa pensão com o dinheiro que eu ganhava de vale transporte, né? Não é certo fazer isso, mas eu vendia o vale transporte para quem precisava, por um valor menor, para ganhar dinheiro para pagar a pensão. Então eu ia para a pensão, descansava 15 minutos, né? Afinal eu tinha dormido só 5 horas e meia, geralmente toda noite, por causa do trabalho à noite. E depois disso, quando dava mais ou menos 2h15, mais ou menos no máximo, eu já estava sentado com um radinho de pilha no ouvido, com fone de ouvido, estudando os livros texto que eram de fora do ângulo, terminando as tarefas mínimas e complementares que eram do ângulo e já lendo as apostilas, os livros de leitura obrigatória, os 10 livros de leitura obrigatória da FUVEST, né? Então, começando às 2h20 da tarde, quando era por volta de 5 horas, eu já estava com tudo pronto. Toda a matéria já tinha sido estudada, então eu batia o cartão, era um cartão mesmo de bater o cartão, e depois eu começava a trabalhar das 5h30 em diante até as 11h30, e com radinho de pilha no ouvido, ouvindo as notícias e respondendo os livros de desafios matemáticos, desafios de física, lendo algo que não tinha realmente feito sentido para mim na explicação do professor, relendo, né? Num trabalho realmente muito autodidata, porque se você não tem alguém que te explica, você tem que aprender com aquilo que está demonstrado no livro-texto, né? E aí eu fui vendo que isso surtia resultado, porque mês após mês, nos boletins a cada simulado, e eram mensais, eu me mantinha na sala A
na melhor sala de biológicas do ângulo, e lá naquele simulado tinha a comparação do seu desempenho com o desempenho da sala, né? E com a comparação com o desempenho dos 10% melhores. Eram duas comparações, da sala e 10% melhores. Eu estava entre os 10% melhores e muito bem entre os 10% melhores, né? Apesar de todas essas diferenças, né, de conteúdos programáticos em relação, comparando o ensino público estadual e ensino privado, eu conseguia me manter junto deles, né? E também outra certeza que vinha a mim é que quando o professor de matemática dava um desafio daqueles de última hora, final da aula, eu era um dos primeiros a terminar junto com os outros mais nerds da sala dos nerds. Então, teoricamente, eu estava junto da galera do percentil alto, né? Claro, não quer dizer nada isso, mas para quem tinha tido a história que eu tinha tido até então, eu acho que é algo a se agarrar, né? A gente tem que se agarrar em pequenas vitórias e algumas coisas que mostram que você está no caminho adequado para você se automotivar, né? A gente não pode esperar motivação nem de pai nem de mãe. E a gente não pode esperar motivação de amigo, nem de namorada, nem de namorado. A gente tem a motivação vem da gente mesmo. A motivação, o estímulo para você seguir adiante tem que seguir daquilo que você mais quer e deseja, né? E eu queria ser médico. E eu queria ser médico pela Escola Paulista de Medicina. Eu não queria USP Pinheiros. Eu não queria a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu queria a Escola Paulista de Medicina porque, ao meu ver, era a melhor escola de medicina do país, onde meus outros 3 parentes, primos, né, e tio, tinham se formado em medicina, né? Então eu queria ir para a Escola Paulista. Sempre foi quarta opção a USP Pinheiros, a FMUSP para mim. Porque eu sabia que bons médicos também se formam nessa escola, na Escola Paulista de Medicina. E foi isso até o final do ano, né? Consegui trabalhar, realmente o estudo não se atrapalhou por causa do trabalho no ângulo. Aí quando a gente, que era os indivíduos do audiovisual, da monitoria, eram amigos, né? Pessoas de nível socioeconômico semelhante, vindos de situações mais simples, então a gente se conversava muito. E eu via muito, né, que eu perguntava pro chefe também: e aí, chefe, alguém já passou em medicina aqui? Ô, Reinaldo, tô aqui há muitos anos, viu? Eu acho que o último passou, quem sabe, uns 15 ou 18 anos atrás, sendo funcionário aluno, né? Eu não sei se isso era um desafio para mim, se eu vi como desafio, ou se era para me deixar mais triste, né? Mas eu falava: eu vou estudar, eu vou conseguir, e eu tenho certeza que eu tenho condição. As notas, os boletins me davam essa certeza, bem como o desempenho em sala, bem como a manutenção dentro, a minha manutenção dentro da sala, da melhor sala do ângulo. E aí chega a época do vestibular, né? E aí tem umas histórias interessantes também, né? Porque você trabalhando dentro de um cursinho, né, que tem milhares de alunos, você está em contato com pessoas da sua idade, de todas as raças, todos os, né, os gêneros, e vai cair a live, mas eu vou fazer uma outra depois para quem quiser continuar a ouvir, tá? E aí, no meio desse ano, a gente recebia bilhetes, né? Ah, porque você é bonitinho, queria te conhecer. Enfim, né? Aquela coisa de adolescente, né? E o pessoal com que eu trabalhava falava assim: Reinaldo, poxa, terceira pessoa que fica demonstrando interesse, você não vai comparecer, né? Eu falava: não tô afim. Peraí, você não gosta de mulher, né? Eu falei: gosto, mas eu não tô afim, eu quero estudar, né? E me encheram tanto que eu tive que, né, ter umas namoradinhas breves lá no cursinho, mas enfim, isso não vem ao caso, né? Mas nunca durou porque eu não tinha cabeça para outra coisa senão para estudar. Apesar de já ter namorado, tá, gente? Minha primeira namorada foi em 1991 e a segunda foi em 92, tá? Então, a gente já sabia o que era namorar, né? Mas enfim, agora o próximo capítulo é o capítulo
como prestei o vestibular e mais algumas coisas sobre o ano de cursinho, como otimizar o tempo. Até já!